Olá, meu querido aluno do primeiro ano. Nós estamos no PET 3, vendo sobre trabalho e energia. E nessa semana nós vimos a última modalidade da energia mecânica, que é a energia potencial elástica. Nós já vimos energia cinética, energia potencial gravitacional, e nessa semana nós vimos energia potencial elástica. Também já vimos trabalho na primeira semana, né? Vamos às atividades então? Como primeira atividade, nós temos aí: as afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. Então, primeira afirmação: a constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola à deformação. Isso é verdade. Então, quanto maior a constante elástica, mais difícil é, você precisa de mais força para deformar a mola. Quanto menor a constante elástica, mais fácil é você deformar essa mola. Então, a primeira afirmação é verdade. Na segunda, ele fala: a energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Não, a energia potencial elástica ela é diretamente proporcional. Olha lá a formulinha de energia potencial elástica. Eu estou no mesmo, tá tudo no numerador aqui, ó, a constante elástica e a energia. Então, ela é diretamente, quando eu aumento a constante, eu aumento a energia. Então, ela é diretamente proporcional e não inversamente. A afirmativa 2 está errada. A 3 fala aí: a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Na verdade, é isso que está na fórmula aqui em cima. A constante elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação. X é a deformação sofrida pelo material. Então, a 3 também é verdadeira. A 4 fala: uma mola de constante elástica igual a 150 newtons por metro pode ser deformada com mais facilidade que outra mola com constante igual a 250 newtons por metro. Gente, vamos entender a constante. A unidade fala muito para a gente. Olha aqui, ó. 150 newtons por metro, quer dizer que eu preciso comprimir ou esticar essa mola com 150 newtons, com uma força de 150 newtons, para ela ser alterada em 1 metro. Agora, essa outra aqui, para essa mesma deformação de 1 metro, eu preciso de 250 newtons. Então, é claro que a de 150 tem mais facilidade de ser deformada do que a outra de 250. Então, 150, porque 150 é menor que 250, isso também é verdadeiro. Então, eu tenho a 1, a 3 e a 4 verdadeiras. Então, isso dá a letra C. Vou tirar essa luzinha da frente. A 2, uma questão do Mackenzie de São Paulo, fala que a mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros. Então, aqui, ó, ele tem um comprimento inicial dela, está indicado até aqui na figura, né? 10 centímetros para 22 centímetros. Então, o comprimento final, 22 centímetros, está indicado aqui. Eu acho interessante a gente já passar para metro, porque a unidade do sistema internacional é metro. Então, provavelmente, se a gente tem que calcular alguma coisa, como o exercício vai pedir, a gente vai precisar dessa alguma coisa em metro. Calcular, vai precisar passar para metro. Então, quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons, então está indicadinho aqui, ó, um corpo onde a força-peso é 4 newtons, ele está puxando aqui. Determine o comprimento total dessa mola, então eu quero o comprimento final dela, quando penduramos nela um corpo de 6 newtons. Então, qual vai ser o comprimento L se a força for 6 newtons? Bom, a gente sabe que a força elástica, ela é o quê? Constante vezes deformação. Só que força em newton, deformação tem que estar em metro. Por isso que a gente já passou aqui para metro. Então, aqui, ó, eu tenho a força de 4
e tenho como calcular a deformação aqui, ó. Deformação vai ser como se fosse o ΔL. Então, deformação é esse tantinho aqui, ó, que a mola esticou. Então, isso vai ser comprimento final menos comprimento inicial, vai ser 22 menos 10. Eu encontro, então, que essa deformação foi de 0,12 metros, ou 12 centímetros. E agora, então, eu tenho a deformação, tenho a força, calculo a constante elástica da mola. Então, substituo a força por 4, a deformação por 0,12, vou achar 4 dividido por 12. Bom, se eu tenho vírgula 12, eu tenho duas casas depois da vírgula, isso aqui é a mesma coisa que eu dividir 400 por 12. E eu não aconselho ninguém fazer essa continha, não. Simplifica aí e deixa simplificado. Dá para dividir numerador e denominador por 4, fica 100 terços e usa a constante assim. Sempre dê preferência para usar fração. Deixa para você resolver no finalzinho de tudo, porque muitas vezes, se você começar arredonda, 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 aí você, às vezes, numa questão até de múltipla escolha, você encontra um valor diferente, por conta dos arredondamentos. Então, vamos voltar na fórmula com os dados que ele deu para achar a deformação que ele está pedindo. Então, quando a força é 6, a constante elástica 100 terços, vezes a deformação que é x. Bom, o 3 vai passar multiplicando, esse 3 aqui passa multiplicando 6. E esse 100 passa dividindo 3 vezes 6, 18. Então, eu fico que o x é 18 sobre 100, ou seja, o x é 0,18 metros. Agora, não é o x a pergunta, ele não quer saber qual a deformação, ele quer saber qual o comprimento total, final, né? Então, o x menos esse comprimento que eu estou procurando é igual a esse comprimento que eu estou procurando menos o comprimento inicial. Então, se a variação aí foi 18, eu vou somar mais 10, que é o comprimento inicial, e vou achar 0,28 metros ou 28 centímetros, já que no início ele me deu tudo em centímetro. Aí a resposta. A 3 é uma questão da Unicamp, fala num conjunto arco e flecha, a energia potencial elástica é transformada em energia cinética da flecha durante o lançamento. A força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x, como ilustrado na figura. Então, ele já te deu um gráfico aqui, ó. Para 1 metro, eu vou ter 500. Então, quer dizer o quê? Eu vou precisar de 500, aqui já dá para mim ver que a constante elástica vai ser 500 newtons por metro, né? Mas vamos continuar vendo o que ele pede. Quando a corda é solta, o deslocamento é x igual a 0,6 metros, tirar esse dado. E a força é de 300 newtons, então força 300 newtons. Qual a energia potencial elástica? Então, ele quer saber a energia potencial elástica nesse instante. Bom, ele não me deu a constante elástica, mas me deu um gráfico e me deu uns dados aqui. Pelo gráfico, eu já dá para mim ver direto, né? Porque aqui, ó, qual que é? E ele quer a fórmula para mim calcular a energia potencial elástica, eu preciso de quê? Eu preciso da constante e da deformação. A deformação eu tenho, falta a minha constante, né? Então, F é igual a K vezes X, a força elástica é constante vezes deformação. Eu posso usar essa do gráfico, que já sai direto, então se você quiser calcular com os dados que ele deu, você também pode, fica 300 é igual a K vezes 0,6, passo 0,6 dividindo, é a mesma coisa que 3.000 dividido por 6, eu acho que o K é 500 newtons por metro. Agora é só eu substituir lá na fórmula da energia potencial elástica. Então, lembrando aqui a fórmula, é como da energia cinética, só que a massa, num corpo, a massa é importante, ele atrapalha, ele mexe com a quantidade de movimento. Na mola, a massa da mola não é tão importante. O que é importante nela?
que é constante, que faz a diferença? Constante elástica. A mola, ela não vai adquirir uma velocidade assim, pode adquirir uma velocidade por muito tempo. Mas ela tem o quê? Deformação. Então, no lugar da velocidade, eu tenho deformação. No lugar da massa, eu tenho constante elástica. É muito parecida com a forma da energia cinética. Vamos substituir lá, então, para a gente calcular? Então, vai ficar 500 vezes 0,6 ao quadrado dividido por 2. Eu não vou fazer esse 500 dividido por 2, não, porque prefiro dividir esse 0,6 ao quadrado, que vai ser 0,36. Aí vai ficar 500 vezes 0,18, ou esses dois zeros, eu mato essas duas casas, né? E isso eu encontro, então, que a energia potencial elástica é de 90 joules. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui a semana 4 do volume 3. Semana que vem tem mais. Até lá!